Olá meus irmãos, Pai Eduardo de Oxóssi, passando para esclarecer que os guias de Umbanda, quando estão em terra, não têm obrigação de adivinhar o futuro. Aliás, eles não têm obrigação de adivinhar nada. O guia, quando incorpora no médium, vem somar os seus conhecimentos aos conhecimentos do médium e colocá-los à disposição do consulante, do cliente durante a consulta. O guia que vem em terra, ele lê a energia da pessoa. E isso não é um processo fácil, mesmo para os médiuns mais experientes. Daí a necessidade de um processo de desenvolvimento mediúnico sólido, onde o médium que pretende um dia dar passe vai dedicar-se aos estudos da sua religião, vai conhecer os seus guias de trabalho, as ervas, as magias e, acima de tudo, também passar por uma reforma íntima antes de querer meter o bedelho a dar palpites na vida alheia, ou ao menos deveria. Receber conselho dos guias é maravilhoso, mas como eu digo lá em casa, guia bom é o que corrige a própria matéria. Guia bom é o que vê o próprio cavalo antes de querer dar conselho a um terceiro. De nada adianta dizer que o guia está ali, que meu guia é bom, que adivinha o futuro, se este mesmo guia passa um certo pano para as atitudes erradas e inadequadas do médium. Fica rolando um pouco de hipocrisia, querer palpitar na vida alheia, mas na do cavalo não. A questão é que o guia lê as energias, as atitudes das pessoas, inclusive a do cavalo, inclusive a do médium dele. A ideia de que o guia está ali em terra, tem que prever o que vai acontecer, ela é errada. Até porque o futuro depende do agora, depende do consulante, depende das escolhas que ele faz, se ele seguiu o conselho ou não seguiu, depende do merecimento, depende de variáveis, inclusive, que não são totalmente ligadas a ele e que são mutáveis. O guia pode sim apresentar os melhores caminhos, oferecer a consciência sobre as consequências das escolhas dele continuar ou não naquele caminho, onde aquela história vai dar, porém a responsabilidade das coisas acontecerem ou não na vida de um cliente não pode ser projetada, jogada, transferida para o guia, ou para o terreiro, ou para o orixá, para ebó, para búzio, para nada. Muitas coisas que os guias falam acontece e fica parecendo magia, mas na verdade magia nesse é o casamento das boas escolhas que o consulante teve, que ele ouviu os conselhos daquele guia, que ele teve atitudes adequadas, que ele seguiu o banho que foi indicado, que ele seguiu a mudança de atitude que estava atrapalhando e que ele internalizou o que foi conversado com aquele guia. Igualmente, quando a coisa dá errada, o guia avisou e na semana seguinte o cliente volta com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as mesmas situações, com a mesma ingratidão ou com o mesmo problema de comportamento, é óbvio que aquela cena o guia já sabe onde vai dar. O passe tem muitas características de hospital e de escola, onde o cliente vai para aprender, para refletir, para se tratar ou simplesmente agradecer uma bênção, uma graça e fazer a sua limpeza energética semanal, tirar dúvidas, solicitar apoio em algum campo que ele não está conseguindo sozinho. Enfim, querer adivinhar o futuro é muito mais insegurança do médium, na minha opinião, talvez para validar o seu ego, como seu guia é foda, como ele é fantástico, ou como ele vê futuro, do que de fato a preocupação em prestar a caridade e ser útil ao próximo e a si mesmo. O futuro é uma fotografia. Imaginem que o futuro é uma fotografia. E ele muda conforme o filme da nossa vida. Nós e nossos mentores somos os atores desse filme. Podemos sim imaginar o que vai acontecer em certas cenas. Mas no filme da vida, nem tudo que é óbvio acontece. Às vezes as cenas dão uma reviravolta tão grande que ninguém da plateia poderia imaginar. Vá tomar seus passos para buscar ajuda, para tentar evoluir, para tentar avançar na vida. E não para usar o guia como uma espécie de oráculo gratuito que tem a obrigação de dar a você algo que muitas vezes talvez você não esteja merecendo. A questão não é sobre futuro, mas sobre presente. O que você faz hoje com certeza determina o seu futuro. E isso está mais em você do que no guia. Axé.